Olá! E aí, estamos preparados para a gente desenvolver esse processo do empreendedorismo? Para a gente colocar em prática, então, a ideia que a gente vai ter ou já tem? Não importa. O que interessa é que, primeiro, a gente entenda, então, este processo que é o empreendedorismo. Lembra que eu falei no outro vídeo que esse processo ele começa com entradas. Estas entradas, então, seria a ideia, seriam os recursos, pessoas, uma visão de negócio, enfim, eu quero colocar nesse início do processo aquilo que a gente chama de oportunidade. E aí a gente já tem que esclarecer uma certa controvérsia que existe por alguns estudiosos em que se fica na dúvida se é oportunidade para ser aproveitada ou se é um problema a ser resolvido. Na minha visão muito particular, e eu defendo essa visão, e é isso que eu quero passar para vocês, que sempre vai ser uma oportunidade. Ah, Maurício, não é possível. Eu conheço muitos negócios que começaram porque existia um problema a ser resolvido, então para resolver aquele problema se criou um novo negócio, um novo modelo, uma nova empresa, enfim. E aí então o processo começou com aquele problema. Não foi o aproveitamento de uma oportunidade. Não estou falando que você está errado, não, de jeito nenhum. O começo, perfeito, mas veja como eu enxergo esse tal problema que você está pensando aí. O problema existe? Ok, alguém vai ter que resolver, concorda? Quem? Você, teu vizinho, uma outra empresa, alguém do outro país? Quem? Alguém vai ter que resolver esse problema, concorda? Pois bem, esta pessoa, ao ver este problema, ela vai pensar o quê? Na solução, não é verdade? Até aí, nenhuma novidade, tudo do jeitinho que você tinha pensado, não é? Pois bem, agora, esta pessoa que pensou nesta solução, ela vai ter que colocar essa solução em prática, ou pelo menos propor essa solução para que alguém faça, para que alguém coloque isso em prática. E é isso, este momento então, que eu chamo de oportunidade, porque ela pode muito bem não fazer nada. Aliás, diga-se de passagem, quantas vezes você já não se viu naquela situação em que você tem uma ideia, porque você viu alguma coisa, algum problema. Olha, aquilo está errado, aquilo podia ser resolvido. Você fez? Não estou dizendo que não, mas eu tenho certeza que não fez tudo. Muitas dessas ideias que você teve não foram para frente. Primeiro, porque você nem sabe se ela é boa ou não e realmente vai resolver aquele problema. E outra, porque de repente não era o momento, não era a hora, você não tem condições, enfim, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o problema, ele pode gerar a oportunidade. A oportunidade de quê? De alguém fazer diferente. Por que diferente, Maurício? Porque se não for diferente, não vai fazer parte do empreendedorismo, como a gente viu. É preciso que seja diferente, porque afinal de contas também, se não for algo diferente, se for algo que já se faz, eu te pergunto, por que ainda está o problema? É porque precisa de alguma coisa nova, é preciso fazer algo que ainda não foi feito para resolver esse problema. Não quer dizer que seja algo que não exista. Não, de jeito nenhum. Pode ser algo que já existe, mas ainda não foi feito. Não foi feito para quê? Para resolver aquele problema. Então, alguém que por acaso conheça essa solução ou que vai desenvolver essa solução, precisa perceber que ele tem a oportunidade de resolver aquele problema. Com o quê? Com essa solução que ele vai desenvolver, que ele encontrou, enfim. Não é agora que a gente vai falar exatamente da solução. Mas deu para entender? Então, por que eu, Maurício, considero que sempre a gente tem a oportunidade de resolver um problema. E o empreendedorismo fala em
sair do lugar e fazer realmente aquilo que você teve como ideia para que seja, no caso, a solução para um problema. Então, a gente vai começar o nosso processo do empreendedorismo não pensando na solução. Esse é um erro muito comum, que a gente pensa na solução e não no problema. Pera aí, Maurício, agora eu não entendi mais nada. Você acabou de falar que vai ser sempre oportunidade, agora você está falando para a gente pensar no problema? Que história é essa? Pera aí, gente, é o seguinte, eu não falei que a oportunidade pode ser resolver o problema? Então, na verdade, não vai existir oportunidade se não existir um problema para ser resolvido. Ah, mas eu posso criar a oportunidade. Isso é muito comum, a gente ouve se falar por aí, né? Especialmente quando se fala de marketing, ações de marketing, de planejamento estratégico de marketing, que a gente pode criar essa oportunidade, mostrar para alguém que ele não conhecia algo que vai ser muito melhor para ele. Ok, concordo com isso, mas no fundo, você vai mostrar para essa pessoa que tem algo melhor para ele, algo diferente para ele, que ele vai então trocar o que ele já tinha por este novo. Então, essa diferença que você vai mostrar para essa pessoa de que o novo é melhor, é mais vantajoso do que aquilo que já existe ou aquilo que ele usava, essa diferença, então, vai mostrar para essa pessoa que continuar daquele jeito é um problema. Não é um problema que vai estar atrapalhando a vida dele, que está estragando o seu dia a dia, nada disso. Mas continuar daquele jeito vai ser um problema. Por quê? Porque tem algo melhor, tem algo diferente que vai me trazer mais benefício do que aquilo que já existe. Então, continuar assim é visto como um problema. Nossa, que confusão, né? Problema, oportunidade. Não, gente, não é confusão. É muito importante a gente começar desse jeito, porque senão a gente pensa só em desenvolver algo novo, porque acha que aquilo, como é diferente, como é novo, todo mundo vai querer. Mas precisa ver se vai querer mesmo. Olha só o que eu acabei de falar do tal gerar oportunidade. Eu disse da diferença entre o que o novo vai trazer e o que o antigo oferecia. Se o consumidor não perceber, se o cliente, o usuário, não perceber essa diferença, ele não vai achar que ele tem um problema para resolver. Sendo assim, ele não vai adotar essa tal solução que você, a princípio, achava que era a maior maravilha do mundo, que ia mudar o mundo. Tem gente que pensa assim, que aquilo que ele teve de ideia vai revolucionar o mundo, vai resolver o problema de todas as pessoas. Claro que eu estou exagerando, né, indo para um nível muito amplo, muito grande, mas mesmo que a gente traga para um nível um pouco menor, uma realidade menor, mais próximo da gente, é muito comum pensar dessa maneira. Então, legal? Início é o quê? Identificando esse tal problema que a gente vai resolver, tá? É uma situação de uma pessoa, de uma empresa, de um país, de uma cidade, de uma comunidade, não importa. O que interessa é que a gente tenha em vista que existe um problema, uma situação que pode ser melhorada, ok? Isso nos gera a oportunidade. Eu vou falar mais em outro vídeo em como a gente identificar essas oportunidades, esses problemas a serem resolvidos, mas para a gente entender o processo do empreendedorismo agora, é isso, a gente entender que começa por aí. A partir desse momento, a gente vai ver se dá para resolver esse problema, porque tem coisas que a gente não consegue. E como que a gente decide, como que a gente percebe se dá para resolver esse problema ou não? Primeiro, o que vai ser preciso ser feito? Quais as tecnologias, quais os recursos, qual o tempo, quantas pessoas envolvidas eu vou precisar ter? Eu tenho domínio do conhecimento necessário
para fazer algo para resolver esse problema? São considerações que a gente precisa para ver se é esse caminho, esse processo que a gente vai seguir ou um outro. Se eu estiver focado, se eu estiver decidido que eu vou participar desse processo do empreendedorismo, ou seja, eu vou realmente criar algo novo, ou vou ajudar a criar algo novo, eu tenho que identificar aquilo que eu realmente consiga fazer, desenvolver, enfim, estar participando durante todo o processo. Não adianta, então, ter só a ideia. A ideia faz parte? Claro que faz parte, mas eu preciso ver se há condições dela efetivamente ser colocada em prática. Então eu vou para a segunda fase, ou segunda etapa desse processo, que é a gente desenvolver as condições para processar tudo isso que eu falei, ideias, recursos, enfim, para que isso depois se transforme no resultado que eu desejo, que é a solução do tal problema que eu identifiquei. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente prepara? A gente vai fazer um plano. A gente vai fazer o que eu chamo de um projeto. E aí nós vamos ter depois oportunidade de falar em outro vídeo especificamente das partes, das etapas do projeto. Este é um ponto muito importante para que a gente depois não seja surpreendido lá na frente com algo que falhou, algo que faltou, e aí a gente acaba então desistindo. Por quê? Porque não pensou ou não se preparou para aquela situação que acaba atrapalhando a continuidade do processo do empreendedorismo. E esse plano, esse projeto, então, envolve a gente pensar em custos, em execução, em datas, fazer um cronograma, fazer contatos com fornecedores, com pessoas que vão nos ajudar. Essas pessoas que vão nos ajudar pode ser com conhecimento, pode ser com troca de experiências. Isso é muito importante, é muito interessante para a gente aprender com o que já foi feito. Não precisamos sair do zero, tem muita coisa que já foi feita. Ah, mas você falou que tem que ser algo novo, não pode já existir. Não, eu não falei isso. Eu falei que você vai desenvolver algo que vai ser novo para aquela realidade, mas não que seja algo totalmente inédito. E outra, a experiência de outras pessoas, às vezes em outros setores, em outras situações parecidas com essa que você está vivendo, pode ajudar. Você vai tendo mais ideias e vai também filtrando situações que podem ser ruins lá na frente. A experiência dos outros pode ser muito útil para a gente nessa nossa etapa, que é o plano, que é o desenvolvimento do projeto. E aí, quando a gente falar especificamente desse projeto, eu vou chamar a atenção para algumas metodologias, algumas técnicas que a gente tem hoje, que são bem diferentes do que se tinha há algum tempo, especialmente no final lá dos anos 90, onde se falava muito do plano de negócio, do business plan, onde era um guia que não deveria ser alterado de forma alguma. Ele foi feito, foi desenhado o que tinha que ser feito e aquilo tinha que ser seguido à risca. O que a gente tem como resultado é muitos negócios funcionando maravilhosamente no papel, mas na hora da prática nada daquilo acontecia de fato como tinha sido escrito. E então, achar que o plano de negócio, que foi muito bem desenhado, que foi muito bem executado, calculado e deu o resultado positivo que a gente queria, achar que isso vai garantir o sucesso do negócio na prática, tremendo erro. E aí a gente vai conversar sobre isso, como então lidar com essas situações, porque senão, se a gente não souber como lidar, você vai ficar pensando, então para que eu vou fazer o plano de negócio se na hora do vamos ver não é daquele jeito que vai funcionar, eu vou ter que mudar tudo. Então, existem metodologias
que falam sobre isso, sobre como a gente combinar o que se planejou com o que se está experimentando, com o que se está fazendo na hora, então, da execução. Mas isso é assunto para um outro vídeo, não é agora que a gente vai detalhar isso. Vamos para a terceira etapa? Então, a primeira foi identificar a oportunidade, o problema que gera a oportunidade, pensar nos recursos, no que precisa para ter a solução. Agora a gente estava na segunda etapa, colocando isso dentro de um plano para poder executar. E a terceira etapa, qual vai ser então? A própria execução, então, claro, de fato. Então agora, naquele processinho que eu falei, a gente está transformando tudo isso em realidade. E aí é que eu falei que isso pode implicar em algumas mudanças do que foi planejado na fase anterior. Isso significa que a gente precisa experimentar, colocar em prática e ir testando. Testando significa que a gente precisa medir com opinião, ideias de outras pessoas, a experimentação do usuário. Isso significa que a gente precisa ir experimentando, etapa por etapa, dentro desse processo de execução, medindo então para ver se o que está se chegando de resultado tem a ver com aquilo que eu havia pensado, como que eu posso aprimorar isso, se há necessidade de aprimoramento. Na verdade, agora, então, é algo muito mais, como eu falei, de execução, então é algo muito mais executivo. Não tem tanto a ver com aquela figura do criativo, da ideia inovadora, não. Agora é de execução. A gente precisa colocar a operação em funcionamento e verificar se está no caminho correto ou não para fazer ajustes necessários. E eu não quero jogar um balde de água fria nesse processo do empreendedorismo, nessa etapa da execução, mas eu não posso deixar de falar. Há situações em que, infelizmente, a gente percebe que não dá para seguir. Não dá para continuar. Peraí, então quer dizer que eu não vou chegar naquele resultado que eu queria? Pois é, não. Seja por um motivo ou outro, que pode ser uma nova situação econômica, pode ser que de repente, durante esse processo, a preferência dos consumidores mudou, pode ser que durante esse processo apareceu um outro empreendedor com uma solução melhor e você percebe que, puxa, acabei ficando para trás. Há uma série de possibilidades. E insistir, continuar, isso é insistência que não leva a nada. É ser teimoso. Muda. Ah, mas espera aí, você falou que é para parar, não vai continuar. Calma. Eu não falei que a gente pode mudar alguma coisa? De repente, o plano pode ser alterado e a gente se adapta a essa nova situação. Ou a gente volta para o início, volta lá para o início do processo e começa visualizando um novo problema, ou até mesmo, diante desse algo novo, surgiu um novo problema que a gente identifica para resolver. E aí vai virar uma nova oportunidade. Tá bom? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que este é o momento em que aquilo que a gente tinha de ideia, aquilo que a gente planejou vai se consolidando. Estando tudo certo, tudo legal, a gente continua, a gente vai lá para frente, para chegar na última etapa, que é a consolidação do negócio, da solução, enfim, o nosso resultado está aqui, pronto. Ah, então agora eu não preciso nem fazer mais teste, porque está resolvido, eu fiz os testes lá na etapa anterior. Não é isso que eu estou dizendo. A gente tem sim essa realidade agora, o resultado pronto, mas a gente fez testes. Agora é a hora da gente crescer, que a gente chama de escalar. A gente colocar a solução em prática para várias pessoas, para vários usuários, e aí a gente vai perceber se aquilo está realmente de fato seguindo o que se esperava,
Pode ser até o contrário, pode ser melhor do que se esperava, que as pessoas gostem de uma forma assim que você até se surpreende, que você tenha mais usuários do que você estava planejando, que você tinha calculado, o que pode ser também um problema, hein? Mas isso a gente vai falar depois quando tiver especificando, falando em detalhes dessa etapa. Vocês perceberam? Aqui, agora, nesse vídeo, eu falei sobre essas etapas do processo do empreendedorismo. E eu acho que deu para perceber que cada uma delas, dessas 4 etapas, é recheada de detalhes. E aí, então, a gente vai detalhar isso, uma em cada vídeo que vai vir na sequência sobre o nosso empreendedorismo, sobre o nosso negócio empreendedor. Tá bom? Eu vou ficar esperando você então no próximo vídeo para a gente ir detalhando. Claro, o primeiro vai ser detalhando a questão da oportunidade, que é aquela primeira etapa do nosso processo do empreendedorismo. Eu fico esperando vocês para a gente falar então sobre esse assunto no próximo vídeo. Até lá, um abraço!